Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estou mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Na verdade, a gente está estudando aqui geometria analítica, né? Estudo da circunferência. A gente vai encerrar esse assunto hoje fazendo uma revisão, né? Com exercícios de assuntos que a gente já falou aqui sobre circunferência. Lembrando que a gente está estudando circunferência, mas na geometria analítica, né? Vimos aqui equação da circunferência, estudamos equação geral, equação reduzida, estudamos também posições entre retas e ponto, posição entre circunferência e ponto, posição entre circunferência e reta, posição entre circunferência. Então já tem bastante conteúdo sobre esse assunto aqui. A gente vai fechar, né, fazendo aqui uma revisão, um exercício assim, de revisão dos assuntos que nós já estudamos aqui. Quem não acompanhou, vai lá no canal do YouTube na plataforma e assiste esses vídeos. Tá, galera? Para você ficar por dentro do assunto, beleza? Então vamos responder algumas questões envolvendo equação. Envolvendo circunferência, equação da circunferência. Determine nos casos a seguir a equação da circunferência, que tem centro, né? Esse C é o centro, menos 1, menos 4, e o raio, raiz quadrada de 7. Galera, só para lembrar, nós temos essa equação aqui, ó, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado. Certo? Essa é a equação chamada de equação reduzida da circunferência. Tá? Para você encontrar a equação reduzida da circunferência, basta você substituir aqui as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Tá? Então, nessa letra A, ele falou que essa circunferência aí, ele tem centro de coordenada menos 1 e menos 4 e raio igual a 7. Então, você vai substituir o menos 1 aqui, ó, no valor do x do centro, e vai substituir o menos 4 aqui no y do centro. Agora, prestem bem atenção, porque você vai ter o sinal do número e o sinal da fórmula. Tá? Então, vai haver um jogo de sinal, né? Um confronto entre o sinal do número e o sinal da fórmula. O que acontece é que essas coordenadas, elas vêm para a fórmula com o sinal trocado. Tá? Veja como é que vai ficar. Aqui vai ficar x, menos com menos dá mais, fica x mais 1 ao quadrado, mais y. Esse menos 4 vem mais 4, porque menos com menos dá mais 4 ao quadrado, igual a raiz quadrada de 7, né? Isso aqui elevado ao quadrado. Certo? Então, só substituir as coordenadas do centro, só atenção com essa questão do sinal. Tá? Então, melhorando aqui, vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado. Essa raiz de 7, ó, cancela com o índice, ó, igual a 7. Tá? Então, essa é a equação da circunferência, que tem centro no ponto de coordenada menos 1 e menos 4 e raio igual a 7. Beleza? Letra B. Vamos fazer a mesma coisa. Tá? Vou substituir o x do centro por menos 3 e o y do centro por 6, fazendo a troca de sinal. Tá? Então, nós vamos ter o quê? X mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual. Aqui ele deu o diâmetro, galera. Ó, a gente tem que lembrar da geometria plana, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, se ele está dizendo que o diâmetro é 12, isso significa que meu raio é igual a 6. Certo? Então, tomem cuidado com isso também. Então, isso aqui vai ser igual a 6 ao quadrado. Beleza? Então, desenvolvendo aqui, eu vou ter x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6
ao quadrado igual a 36. Certo? Então, nós temos aqui a minha equação reduzida. Se você desenvolver esses produtos notáveis, né, reduzir o polinômio, aí você vai ter a equação geral da circunferência. Basta desenvolver esses cálculos aqui. Mas isso aqui já é uma forma de você representar a circunferência. Tá? Esse tipo de equação também representa a circunferência, é a forma reduzida. Beleza? Bom, vamos lá. Determine a equação reduzida da circunferência que passa pela origem. Quem que é a origem? Origem é o ponto O de coordenada 0, 0. Tá? Ele passa pela origem e passa pelo ponto e tem centro, né? Isso aqui é o centro de coordenada 4 e menos 3. Esse aqui é o centro. Ora, galera, o que eu tenho que fazer? Tá? Esse aqui é o centro de coordenada 4 menos 3. É o centro que ele chamou de centro P, geralmente a gente chama de centro C. Olha só, para eu calcular a equação reduzida, eu preciso das coordenadas do centro, mas eu preciso também, pessoal, do raio. Tá? Como é que eu faço para calcular esse raio? Ora, se o centro é coordenada 4 e menos 3, ele passa por 0 e 0, isso quer dizer que a distância do ponto P ao centro O, isso aqui vai ser igual ao raio. Certo? Aproveitando aqui essa figura, como se tivesse aqui o centro aqui, ó. E você tiver um ponto bem aqui, ó. A distância do centro da circunferência a qualquer ponto, seja ele origem ou não, representa o raio. Tá? Então, se você tem o centro da circunferência e você tem um ponto que pertence à circunferência, essas distâncias, a distância entre esses dois pontos vai ser igual ao raio. Tá? Então, para eu encontrar o raio da circunferência, basta eu calcular a distância do ponto O ao ponto P. Tá? A formulazinha da distância entre dois pontos. Né? Como é que eu calculo isso aqui? Distância do ponto P ao ponto O vai ser igual ao x do ponto P, menos o x do ponto O ao quadrado, mais o y do ponto P, que é menos 3, menos o y do ponto O ao quadrado. Tá? Distância entre dois pontos. Ó. Esse conteúdo está lá quando estudou, fez estudo do ponto. Primeiro capítulo de geometria analítica que nós estudamos aqui. Certo? É a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Então, a distância do ponto P a esse ponto O vai ser igual a que vai dar 4 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado. Certo? Então, nós temos que a distância do ponto P para o ponto O vai ser igual a 16 mais 9. Porque menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Certo? Ora, turma, então eu tenho que a distância do ponto P para o ponto O vai ser igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Certo? Pronto. Aí você tem o centro, né, de coordenada 4 e menos 3 e tem um raio que é 5. Aí você substitui na fórmula, né? Nós estamos o quê? X menos 4 ao quadrado, mais y, esse menos 3 em mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 5 ao quadrado. Certo? Então, nós vamos ter x menos 4 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 25. Então, eu encontrei aí a minha equação da circunferência. Veja que essa questão eu já tive mais trabalho do que essa. Por quê? Porque nessa aqui ele me deu o centro e o raio. Aqui ele não deu o raio, mas ele me deu informações que eu pude calcular. Tá? Calculei o raio, eu tinha o centro, aí eu tenho como calcular a equação da minha circunferência. Beleza, turma? Vamos agora aqui para a nossa
terceira questão. Tá? Deixa eu abrir um espaço aqui para a gente poder responder aqui a terceira questão da nossa lista de exercícios. Então, bora lá, turminha. Olha só, ele quer que a gente encontre, né, calcule a equação dessa circunferência aqui. O que que eu tenho? Eu tenho esse ponto aqui, ó, que ele falou que está aqui na ordenada 5. Então, esse ponto aqui é o ponto 0,5, né? Certo? Aqui eu tenho esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto Q, de coordenada 0 e -1. Né? E ele quer saber a equação dessa circunferência. Galera, eu preciso saber, no caso, qual é aqui as coordenadas desse centro. Veja que o centro está exatamente aqui sobre o eixo Y. O que eu posso fazer nesse caso aqui para encontrar o valor de C? Olha, eu preciso encontrar as coordenadas do centro, né? Já viu que eu preciso das coordenadas do centro para que eu possa encontrar a equação da circunferência. Eu não tenho, mas você tem os dois extremos aqui desse diâmetro. Nesse caso, esse centro aqui, as coordenadas dele vai ser o ponto médio, né? Ele é o ponto médio do P e do Q. Ou seja, eu tenho o ponto P de coordenada 0,5. Tenho o ponto Q de coordenada 0 e -1. E eu quero as coordenadas do centro, que eu vou chamar de XC, YC. Certo? Então, veja só. Vamos calcular através da fórmula do ponto médio. Estão lembrados? Também, primeira aula, primeiro conteúdo que a gente viu, né, que estudo do ponto, eu mostrei como é que se calcula o ponto médio. Basta você calcular a média, né, aritmética. Por exemplo, o x do ponto C vai ser o x do ponto P mais o x do ponto Q dividido por 2. Ou seja, você vai ter aqui 0 dividido por 2, que vai ser igual a 0. Certo? Aí o y do ponto C é a média dos valores de y. Vai ficar 5 mais o -1 dividido por 2. Ou seja, aqui vai ficar 4 dividido por 2, que dá ser igual a 2. Certo? Então, eu descobri o centro, né? O centro vai ter coordenada 0,2. Professor, mas aí falta você calcular o raio, né? Eu tenho aqui o centro, já descobri, vale 0,2, basta eu calcular o raio. Ora, como é que você pode calcular o raio? A distância do ponto C para o ponto P ou a distância do ponto C para o ponto Q, tanto faz. Certo? Então, a distância do ponto C para o ponto P, esse aqui vai ser igual ao raio da circunferência. Você tem um ponto C e você tem um ponto Q de coordenada 0,5. Na verdade, turma, não precisa nem fazer conta, né? Porque, veja bem, se aqui é 2, se aqui é 2 e aqui é 5, né? Então, a gente não vai precisar nem fazer essa conta. Se isso aqui é 2 e aqui é 5, quer dizer que o raio é quanto? O raio é 3, ó. Tá? Então, não vou precisar nem fazer isso, porque analisando aqui o meu plano cartesiano, eu consegui olhar. Tá? Então, nós vimos que a distância do ponto C para o ponto P, sem precisar jogar na fórmula, é 3. Ora, aí ficou fácil, né? Nós vamos ter que a equação vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que são as coordenadas do centro que eu descobri, igual ao raio, que é 3 ao quadrado. Certo? Dando uma arrumada nisso aqui, eu vou dizer que isso aqui vai ficar x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Certo? Encontrei aqui a equação da minha circunferência. Beleza, galera? Então, pessoal, olha só, quarta questão. Obtenha a equação da circunferência. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma circunferência de centro 1 e 3, tá? E nós temos uma reta R de equação x mais y mais 2 igual a 0, né? E a gente está vendo que essa reta é uma reta tangente a essa circunferência. Por que ela é tangente? Porque ela encosta em um ponto.
Turma, lembrando, para nós encontrarmos a equação da reta, o que a gente precisa? A gente precisa do centro da circunferência, centro de coordenada 1 e 3 nós temos, mas nós precisamos também da medida do raio. Eu tenho que saber quanto é o raio dessa circunferência. Como é que eu faço para saber? Ora, galera, se você prestar bem atenção, eu posso calcular esse raio através da distância do centro para a equação. Tá? Lembre lá daquela aula de equação da reta, a gente teve uma aula só mostrando para vocês como é que se calcula a distância de um ponto para uma reta. Tá? Então a gente vai precisar dessa aula hoje. Ó. Então a distância, esse raio, você pode calcular através da fórmula distância do ponto P, do ponto C, né, para essa reta R. Certo? Vamos lá, estão lembrados como é que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, distância do ponto C para a reta R vai ser igual ao módulo A multiplicado por X do centro, mais o B multiplicado pelo Y do ponto C, né, mais o C. Isso aqui dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só lembrando, galera, o seguinte, ó, que esse A, esse B, esse C são os coeficientes da sua equação. Ó. O A é 1, o B é 1 e o C é 2. E esse x, c e yc são as coordenadas do centro. Tá? Muita atenção na hora de substituir. Então, como é que vai ficar isso? Distância do ponto C para a reta R vai ser igual ao módulo. O valor de A aqui é quem? É 1. X do ponto C é 1. Valor de B aqui, ó, é 1. O Y no ponto C é 3. Mais o valor de C, que é 2. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado. Certo? Então, fazendo essas contas aqui, a distância do ponto C para a reta R vai ser igual a 1 mais 3 mais 2 sobre raiz quadrada de 2. Porque 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, você vai ter 6 raiz de 2. Certo? Olha só, e aqui o que a gente pode fazer é racionalizar o denominador, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2. Se você fizer isso, você vai ter 6 raiz de 2 sobre 2. Tá? Dividindo 6 por 2, você tem a distância do ponto C para a reta R igual a 3 raiz de 2. Beleza? Pronto, turma, feito isso, né? Você calculou a distância do ponto C para essa reta R, ou seja, você encontrou o raio. Aí basta jogar na fórmula, né? X menos o x do centro, que é 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 3 raiz de 2 ao quadrado. Certo? Então, nós vamos ter x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, porque cancela, né? Aí você vai ter 18, né? Certo? Então, você tem aí a equação da minha circunferência. Então, dessa vez, eu tive que calcular a distância do centro para a reta para poder encontrar o raio. Ainda agora, eu encontrei através da distância entre os pontos. Ok, turma? Então, espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.